nós encontramos aí, às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo parte da igreja, mas com uma concepção errada, com a percepção errada dos propósitos que Deus tem com a igreja. Qual é a finalidade, o porquê da nossa existência? Porque tudo tem um porquê, tem um motivo. Olha, você olha para uma cadeira daquela ali, ela tem um propósito. Qual é? Ela serve para quê? Para a gente sentar nela. A gente sabe que ela é para isso. E assim, todas as coisas, como a igreja também, ela existe, é um projeto de Deus, estava oculto, foi revelado, mas com um propósito, com uma prioridade. E nós encontramos aqui o apóstolo São Paulo falando que a igreja, ela é a expressão de Deus. A igreja, ela é o meio que Deus tem para se expressar, para comunicar, para interagir. Ela é este meio, ela existe para esta finalidade, ela é a expressão, ela é a representação de Deus. Deus não está aqui, você não vê aqui personalizado, você não pode visualizar Deus, mas quando nós olhamos para a igreja, ela pelo menos naquilo que é o projeto de Deus, ela é a expressão de Deus, é a forma, é o meio que Deus tem para se expressar, para comunicar as suas promessas, para comunicar as suas bênçãos, para comunicar as suas advertências. É através da igreja. E então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos, neste projeto de Deus, entender quais são estas prioridades de Deus. Para que é que Deus quer que a igreja exista? Para que é que nós nos reunimos? Qual é a finalidade disto? Tem gente que acha que a igreja se reúne para tantas outras finalidades. E a gente precisa saber realmente qual é as prioridades de Deus, aquilo que Deus tem como prioridade. Porque muitas vezes a gente está aí sendo igreja, mas tendo ações que não são prioridades de Deus, né? Fazendo coisas que não são prioridade de Deus, usando o corpo de Cristo para coisas que não são prioridade de Deus. Por isso nós precisamos entender o porquê da igreja e quais são as suas prioridades. Por que é que ela existe? E nós podemos pelo menos 3 aqui, e eu não vou falar ela não está em ordem de maior importância, porque para nós que entendemos aqui aquilo que o Senhor tem na sua palavra estipulado para nós, especialmente hoje como num culto de missões, a grande missão da igreja é pregar o Evangelho. Esta é a bandeira da frente, é o estandarte deste regimento, deste exército de Deus, é a pregação do Evangelho. Mas nós precisamos descobrir algumas prioridades que são eficazes para que o Evangelho seja pregado. E uma das prioridades que a igreja tem, e eu quero falar dela agora, a primeira, não que ela seja a mais importante, mas a primeira que eu quero falar, a igreja,
ela está estabelecida com o propósito de adorar a Deus. Uma das prioridades da igreja é adorar a Deus. Quando nós abrimos lá o Salmo 115, e eu até falei esta palavra aí, eu não me lembro mais quem foi, que foi numa reunião aí, o Salmo 115, acho que foi com os pastores. O Salmo 115, é? 15, né? Salmo 15. Quer ver? Abra sua Bíblia aí no Salmo 15. Você vai encontrar no Salmo 15. Não, no Salmo 15 não. É o 115 mesmo. É? Não. O Salmo 115 que fala: no versículo 16, no versículo 15, 115 e o verso 15. Se você abrir sua Bíblia aí, abre e marque esse texto aí. Diz assim: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Os mortos não louvam o Senhor. Quando ele falou desses mortos aqui, ele está falando de mortos espirituais. Eles não louvam o Senhor. Estão aí vivos, andam para lá e para cá, mas não louvam ao Senhor. Por quê? Porque são mortos, não tem vida espiritual. E agora também Jesus, aqui o salmista diz: os que descem à sepultura, esses são os mortos fisicamente, os que realmente morreram e foram enterrados, eles também não louvam, mas nós louvamos o Senhor. Então a igreja ela foi estabelecida para adorar a Deus, a adoração a Deus. E quando fala de adorar a Deus, a adoração ela não é apenas deste momento que nós nos reunimos e levantamos as mãos para o céu, abrimos nossos lábios para cantar. Não. Adoração a Deus são ações, são atitudes que reverenciam e honram a dignidade do grande Deus que fez os céus e a terra. São ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. São atitudes que reverenciam, que honram, que respeitam a dignidade do grande Deus. E esta adoração, ela exige de nós fé, para que a gente possa fazer isso. Por isso que os mortos não fazem, porque são mortos espirituais. Porque exige de nós fé, para que a gente possa prestar a Deus adoração. Nós precisamos de ter fé, né? Ou seja, é acreditar, é reconhecer, é o reconhecimento do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. A carta aos Hebreus diz assim: olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele o quê? Exista. É uma ação de fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite
creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Então a adoração exige de nós uma entrega de fé, um reconhecimento do seu senhorio, e isto é uma das prioridades da igreja: adorar a Deus. Essa entrega a Deus, ela já Deus dos cultos lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa entrega era representada através dos sacrifícios que eram feitos. Os sacrifícios que eram feitos pelos pecados, os sacrifícios de oferta, de gratidão. As pessoas saíam das suas casas, das suas fazendas, e vinham para o templo em Jerusalém, traziam o seu sacrifício, eles vinham trazendo a sua oferta de sacrifício. Por quê? Pelo pecado. Eles tinham fé que, trazendo o sacrifício, um cordeiro, um animal, levando para o sacerdote, ele fazendo a imposição das mãos, orando, transferia espiritualmente a falta, o pecado daquele ofertante para aquele animal que era degolado ali no altar. Os irmãos estão me entendendo? É uma ação de fé. O sacrifício de gratidão, quando alguém estava agradecido a Deus, atribuía a Deus algo que alcançou na sua vida e trazia como uma oferta de gratidão, como uma expressão da sua gratidão, uma oferta, um sacrifício para ser ofertado ao Senhor. E acreditava naquilo. Olha, eu estou ofertando em gratidão ao que Deus fez por mim. Hoje nós não temos mais muitas ações de gratidão. E o Senhor espera de nós atitudes de gratidão. A igreja está aqui e ela tem como prioridade prestar adoração a Deus, prestar reconhecimento a Deus pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Esse reconhecimento é o nosso culto de adoração a Deus. É a nossa adoração que nós prestamos a Ele. E nós prestamos. Nós estamos aqui para isso. O Senhor estabeleceu a igreja com este propósito. Lá no Antigo Testamento, o sacrifício, ou seja, levar a oferta até o altar para ser sacrificada, era um ponto alto da adoração, da submissão, da entrega daquele ofertante, daquele adorador. E nós não podemos deixar esta adoração. Lá no livro de Gênesis, se você abrir no livro de Gênesis, capítulo 12, nós encontramos aqui, eu tenho várias referências, mas eu quero ler poucas, porque meu tempo não está muito hoje. 12, quando o Senhor chamou Abraão, e logo em seguida, no capítulo de número 12, no versículo 7, nós encontramos aqui, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali, olha, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali ele edificou um altar para adorar a Deus com o seu sacrifício, para agradecer, para demonstrar para Deus, para expressar para Deus a sua gratidão. Quando nós encontramos na Bíblia, também no Novo Testamento, essa adoração
Adoração agora, não mais com um sacrifício trazido, um cordeiro para ser imolado, não, o sacrifício não é mais assim, porque o sacrifício de Cristo substituiu todos esses sacrifícios do Antigo Testamento. De uma vez por todas, Cristo morreu como um cordeiro ali no altar do Gólgota. Então não é mais aquele sacrifício como no Antigo Testamento, porque Cristo morreu de uma vez por todas. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19 até o verso 23, nós encontramos apresentando Cristo como cordeiro, Ele como sacerdote, Ele como um cordeiro que de uma vez por todas morreu por todos os nossos pecados. E Ele também é a nossa oferta de adoração ao Senhor, nosso Deus. Então a igreja, irmãos, a igreja ela está aqui para adorar. Agora, como Cristo fez esse sacrifício e nós estamos nele, Paulo nos ensina no capítulo 12 de Romanos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, o sacrifício somos nós, os nossos corpos. A adoração somos nós. Quando nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes, prestamos honra ao Senhor, prestamos dignidade a Ele, reverenciamos a Ele. Isto, irmãos, este sacrifício, ele implica que cada ato nosso, cada ação nossa, todas elas, todos os nossos atos, todas as nossas ações devem trazer em si um propósito de honrar a Deus. Como? Submetendo-se a Ele. Então todos os nossos atos, todas as nossas ações, e a igreja está aqui, e ela existe para quê? Para adorar a Deus, para prestar a Deus esta adoração. Outro dia eu estava ouvindo um hino da Fabiana Anastácia, que cantou aqui na Terra Destino, e ela cantava assim: adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Adorarei, adorarei. Aleluia! Foi assim que Deus me fez adorar. Te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, adorarei. Ninguém adorarei, te adorarei, ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, adorarei, 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 quando chegar aí no céu, adorarei. Adorarei. Fui chamado para adorar. Eu existo para adorar. Tem muita coisa para falar aqui, irmão. Olha, eu tenho aqui da mulher samaritana. A mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 20. Se você abrir sua Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre adoração.
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20, olha como é que diz aqui. A mulher samaritana conversando com Jesus. Jesus foi ali, ela estava no tanque, meio-dia Jesus foi lá, uma mulher pecadora, era samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas Jesus foi lá, quebrou as barreiras da inimizade, quebrou tudo e chegou lá e começou a conversar com aquela mulher. E ela disse assim: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em espírito e em porque, olha o propósito, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Quem? Os que o adoram em espírito e em verdade. Esses que o Pai procura. Deus, olha aqui que Jesus complementou, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. E quando Jesus diz, olha, em espírito, né, é algo do nosso coração, é algo imaterial, é algo do nosso coração, para ser recebido por Deus, e não para ser visto pelos homens. Algo espiritual é algo invisível, algo imaterial, que não é feito para que seja visível aos homens, mas que seja visível por Deus. Isso é espiritual. Deus é espírito. Eu não sei se vocês se lembram, outro dia eu falei aqui, quando Jesus falou assim, preste atenção, quando Jesus falou assim, olha, o homem que olha para uma mulher e pensa em cometer adultério com ela, já cometeu adultério com ela, mesmo sem consumar o ato. E vocês sabem por que Jesus falou isso? Por quê? Porque Deus é espírito, e quando nós fazemos algo, mesmo que seja errado, mas mesmo que seja um caso desse, que nós pensamos apenas, não consumamos aquele ato, mas aquilo foi feito, foi formado aqui na nossa cabeça, nós pecamos, e Jesus diz aqui que pecou já. Por quê? Porque Deus é espiritual, e aquilo foi concebido nesse lado imaterial. Os irmãos entenderam? Por isso que Jesus fala assim, olha, quem odeia o seu irmão, já cometeu homicídio. Por quê? Porque é espiritual. E da mesma forma, a adoração, mesmo que ela não seja vista, ela não precisa de ser vista. Às vezes aquilo que nós fazemos aqui, para que seja visto pelos homens, não alcança a presença de Deus, mas quando é algo espiritual, de verdade, chega na presença de Deus. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. E quando ele fala em verdade, esse verdade, porque esse espiritual é algo que não depende de elementos litúrgicos externos que sejam visíveis. O propósito do ofertante é apenas adorar. Agora, quando é algo verdadeiro, em verdade, olha, é algo que deve ser fruto da sinceridade do pecador. É algo que deve ser fruto da sinceridade de quem está ofertando. Algo de verdade. Algo que de verdade eu estou fazendo para Deus. Não é com outros propósitos, não é com outras finalidades. Tem muita gente, irmão, que é piedoso, mas é uma piedade que
que quer estar mostrando, tirando foto, que é caridoso, mas é uma caridade mostrando para que alcance elogios aqui dos homens, e nada disso chega diante de Deus. Mas quando nós fazemos algo realmente para honrar a Deus, Ele recebe como adoração lá no céu, e nós existimos para isso. A igreja está aqui para isso, para adorar o Senhor. Outro ponto, irmãos, vamos finalizar a adoração. Outro propósito da igreja: a igreja, ela é estabelecida para exercer a comunhão fraternal. Um dos propósitos, uma das prioridades da igreja, ela é exercer a comunhão fraternal, a comunhão entre os irmãos. Quando eu falo de comunhão, eu falo de relacionamento espiritual, eu falo de relacionamento social, eu falo de relacionamento pessoal entre os crentes. Não é apenas aquele negócio, irmão. Isso aqui não é simplesmente aquele negócio de a paz do Senhor, paz do Senhor. Não, é algo mais profundo. É um relacionamento de verdade, como diz o apóstolo São Paulo. Por isso que a igreja está aí, se reunindo em grupos, para que ela possa exercer essa comunhão. Nós precisamos dessa comunhão, ela é necessária a nós. Nós temos relacionamento espiritual, nós temos relacionamentos sociais, nos encontrarmos, promover jantar, promover dia dos pais, dia das mães, festas. Nós necessitamos disso, e a igreja precisa disso. Relacionamento pessoal é fazer uma visita, é conhecer uma necessidade, é receber uma visita. São relacionamentos necessários para o exercício da comunhão entre os crentes na igreja. Não existe igreja de uma pessoa sozinha, isolada. Eu sou crente aqui, mas não congrego, eu não gosto disso, né? Tem gente aí que não consegue se relacionar. Nós precisamos disso, porque nós precisamos colocar à prova a nossa fé. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que provocam-nos, que faz a gente ficar zangado, mas também que faz a gente ficar alegre. Nós precisamos aprender a tolerar uns aos outros, tolerar a fraqueza uns dos outros. E tem gente que não tolera. No momento de fraqueza de alguém, ao invés de ajudar ali, é um momento de nós exercermos a nossa espiritualidade, dar o fruto necessário, um momento de estender a mão. E às vezes nós estamos querendo matar, não é verdade? Não é assim? Mas a igreja é o lugar do relacionamento, que nós colocamos à prova o nosso relacionamento. É um lugar, irmão, onde não pode haver intriga de espécie nenhuma. Não pode ter irmão que não fala com o irmão, não pode ter irmão que não fala com a irmã. Aqui não pode ter isso, porque nós precisamos superar todas essas coisas. Aqui é uma escola, é a antessala do céu, onde nós vamos viver para sempre uns com os outros, a não ser que um não vai e o outro vai, ou então acaba ficando os dois, né? Acaba ficando os dois, porque não tiveram condições de exercer a comunhão aqui na terra. E quando nós nos reunimos é para isso, para nós termos comunhão,
para a gente sorrir, para a gente se abraçar, para nós conhecermos as necessidades. O apóstolo São Paulo, ele define isso aí, ele diz aqui, ó, lá na carta aos Filipenses, ele diz assim, olha, isso não é simplesmente cumprimentar, né? Muito mais intenso do que isso, né? Olha que Paulo, veja o dizer de Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, ele, olha, é alegrar com os que se alegram. Alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz que é levar as cargas uns dos outros. É quando você vê que tem um irmão que está pesada aquela carga dele, é ajudar. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? A comunhão é isso. Não é simplesmente você pegar o cálice e dizer, irmão, eu tenho comunhão contigo. Não. É muito mais do que isso. E a igreja existe. Ela tem um propósito que é exercer a comunhão. Ela tem como prioridade estabelecer comunhão fraternal entre os irmãos. A igreja primitiva levou isso tão a sério. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Atos capítulo 2, quer ver? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, o versículo 42, olha como a igreja primitiva levou isso a sério. Diz assim, olha, Atos 2 e 42, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E nas orações. A igreja existe para isso, para que exista a comunhão entre os irmãos. O 44 ainda diz assim, ó, todos os que creram estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Estavam sempre juntos. Hoje, irmãos, os crentes antigamente, eu ainda sou daquele tempo assim, quando fala assim, vamos fazer um negócio, ia todo mundo aquela ruma de crente. Não ficava ninguém, nem os pequenininhos, nem os grandes, nem o velho, ia todo mundo. Subia na boleia de um caminhão, ia de pé, longe. Hoje não. A gente não está sempre junto. Tem gente que passa de mês sem se ajuntar com os outros, e não está exercendo a comunhão. Vou finalizar a mensagem já. O terceiro propósito, a igreja foi estabelecida para evangelizar, que foi o que eu falei aqui no início. O grande propósito da igreja foi estabelecida para evangelizar. O lugar da evangelização, né, ao mundo, em relação ao mundo, o lugar da evangelização está em primeiro lugar como prioridade da igreja em relação ao mundo. Em relação ao mundo. Isso que eu falei aqui, de adoração em relação a Deus, de comunhão em relação uns aos outros, agora a evangelização em relação ao mundo. Esta é a maior prioridade da igreja: evangelizar, proclamar o evangelho. Tá? Nesse ensino aqui, ela foi colocado de propósito aqui no terceiro lugar, porque tem um motivo. Ela não segue essa ordem, ela na verdade segue a ordem lá de João capítulo 17, versículo 23. Quer ver se você abre a sua Bíblia aí em João capítulo 17, na oração de Jesus, capítulo 17, e o versículo 23. Olha o que diz. Olha, 22, a partir do 22, Jesus diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado. Jesus estava orando para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste
como também amaste a mim. Eu estou neles, como tu está em mim, para que o mundo saiba, e nós os amamos para que o mundo saiba que nós amamos eles. Aqui é a expressão da igreja. É através da igreja, o mundo do grande amor de Deus. Eu neles e tu em mim. Comunhão com Deus, para que sejam perfeitos em unidade. Comunhão uns com os outros, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Evangelização. Pregar o evangelho. Proclamar o amor de Deus. Anunciar a salvação. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, Mateus. Capítulo 5, Mateus. Olha aqui, versículo 4. Diz assim: olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede. O 16. Só o 16 aqui, ó. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A igreja é a expressão de Deus. As pessoas vão glorificar a Deus de acordo com a conduta e com as ações aqui da igreja. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? Por isso é que nós precisamos estabelecer estas prioridades. São ordenanças de Cristo, de pregar o evangelho, de anunciar a salvação, de fazer com que o pecador conheça Jesus e decida servi-lo, decida segui-lo. A igreja está estabelecida para isso. Muita gente confunde, acha que a igreja é para tantas outras coisas, tantas outras finalidades, mas ela existe apenas para estes propósitos que nós estamos colocando para os irmãos. Amém? Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Foi assim, foi assim, Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Só a igreja, cante. Ninguém vai me calar. Ninguém vai. Faz assim, ó. Arei, ainda que tirarem minha vida, aí no céu adorarei. Fique de pé. Te adorarei. Sai meu DNA, te adorarei. Adorarei, 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 adorarei. Te adorarei, sabe meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, ninguém vai me calar. Com instrumentos, aí meu DNA, com palmas, com soflado.
quero convidar nessa noite uma pessoa que não é crente, que quer tomar uma decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Tem alguém nessa noite? Uma pessoa que não é crente? Tem alguém que não é crente aí? Faz assim um sinalzinho, deixa eu ver se tem alguém. Ninguém vai me calar, te adorarei. Sai meu bem, te adorarei. Ainda me acreditarei minha vida. Tem uma pessoa? Adorarei. Sai meu bem, te adorarei. Ainda me acreditarei minha vida. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém? Amém. Nós já vamos encerrar. Meus irmãos, só fortalecendo aqui, no sábado, o nosso seminário da Escola Bíblica Dominical. Vai ser a partir das 2 horas, das 14 horas, vai ser a abertura, tá? Nós já estamos aí revisando os ar aí, para ficar bem friozinho aqui, né? Aí vai ser à tarde, à noite, né? À tarde e à noite. E no domingo, como o professor já vem, nós vamos fazer aquela escola bíblica dominical reunida. Toda a igreja vai vir, né? Ele vai dar a lição para nós aqui reunidos. E as nossas crianças nós vamos levar aqui para o clubinho. As irmãs já estão preparando ali atividade para elas até o final aqui da nossa escola dominical. Tá certo, meus irmãos? Amém? Amém, meus irmãos?